que, de alguma forma, valorize esse trabalho, né? E eu espero que ele possa ser útil. Eu alinhavei aqui alguns pontos que eu achei importante pontuar com vocês, até para deixar mais claro todo esse trajeto, né? E eu tenho algumas perguntas para fazer, não precisa, assim, responder, né? Mas para a gente nortear essa reflexão que eu achei por bem a gente fazer para entender o sentido do livro, né? A primeira delas é se algum de vocês já se viu em dúvida com algum trecho da obra kardeciana, né? Que você, de repente, lendo, parou e falou assim, ah, mas como assim? Né? Como assim? E ficou em dúvida com aquela coisa, né? Eu até falo isso porque esses dias, aliás, foi ontem mesmo, né? Uma pessoa comentou, ele falou, olha, eu sou novo no Espiritismo, então eu começava a ler os livros e via algumas coisas e ficava pensando, ah, mas, né? Sim, então ele falou, ele disse, né, que ele ficava tentando entender por que aquilo, né? Aí ele pensava, não, mas é um livro antigo, é um livro de 1860, tá certo, né? Deve ser por isso. Então ele mesmo contando da experiência dele. Isso aconteceu muito comigo. Eu comecei a estudar espiritismo exatamente quando eu comecei também a fazer um curso na Universidade Federal, curso de física. E na época eu via uma coisa na universidade e chegava no estudo na federação, eu tinha outra informação, né? Então isso começou a dar tilt, né? A conflitar para mim, tá? E graças a Deus eu devo muito a um professor na época, o professor José Inácio. Ele era espírita e era meu professor no curso de física. E ele mesmo, muitas vezes, me facilitou, me tranquilizando, falava, Elias, calma, não é assim, isso aí é antigamente, lá naquela época o pessoal pensava que era assim, e ele me explicava por quê de algumas ideias no livro dos Espíritos, né? E como que a física compreendia aquelas questões hoje. Eu devo muito ao professor José Inácio. Ele foi quem primeiro começou a me apontar esses caminhos lá na minha juventude, né? E outra coisa também é outra pergunta, né? Se você já teve dúvida com relação a alguma coisa na obra de Kardec, já te aconteceu de falar isso e as pessoas no grupo te censurarem porque você estranhou alguma coisa na obra de Kardec? Quem já viveu essa experiência? Pois é, eu vivi muito isso, né? Porque como eu vivia nesse ambiente de universidade e federação espírita, o pessoal da federação, algumas pessoas estranhavam algumas questões que eu fazia, né? E uma vez um colega, isso eu até relatei no livro lá, né? Ele foi e chegou para mim assim na bucha, falou: escuta, me responde. Ele chegou assim bem sério para mim, né? Me apontou o dedo e falou: me responde. Você é fiel a Kardec? Né? Eu ouvi aquilo e falei: gente, o que será que é isso, né? O que será que significa ser fiel a Kardec, né? Eu confesso que isso aí eu fiquei muito tempo pensando nisso, né? Mas eu achei muito interessante a pergunta dele. E hoje eu acho que mais do que nunca eu tenho refletido sobre isso, sobre o que é ser fiel a Kardec, né? E porque as pessoas acham que ser fiel é repetir fielmente tudo que a pessoa disse. E eu tenho descoberto que não era isso que Kardec esperava das pessoas, né? Então, esse é um ponto também que eu quero dizer como que eu compreendo essa questão, né? E a outra experiência que foi muito interessante foi aqui na Federação Espírita do Estado de Goiás, quando, há uns 5 anos atrás, duas colegas apresentaram um projeto que chamava Estudar Kardec pelo Método de Kardec. Aquilo para mim foi uma chave, né? Uma chave, porque eu pensei, olha, eu acho que é exatamente isso que Kardec pensava, que a gente deveria ser capaz de estudar a própria obra dele usando o critério que ele mesmo adotou para estudar Espiritismo, né? Que é o da análise racional, da coerência científica, sabe? Se possível, a comparação com aquilo que a gente tem de informação do mundo espiritual, né? E hoje a gente tem muita informação do mundo espiritual, sobretudo com a produção do Chico Xavier. O Chico tem uma produção vastíssima e que nos oferece muito elemento de comparação. Então, eu penso que a gente assim tem muita possibilidade de resgatar o projeto kardeciano. E aí, eu até copiei aqui um trechinho lá do meu texto mesmo, né, porque eu acho que ele resume um pouco do que eu penso. Eu copiei esse trecho aqui, olha, a obra de Allan Kardec é revolucionária pela sua proposta e pelo seu método.
na medida em que inaugura uma nova forma de ver a espiritualidade como um movimento que parte da filosofia e da ciência, agregando a estas o enfoque espiritual. Então, quanto mais eu estudo Kardec, mais eu compreendo que era essa a intenção. A intenção dele, eu tenho percebido isso de maneira muito consistente, né? A intenção dele era criar um movimento de espiritualidade que fosse fundamentado na ciência e na filosofia e não na religião tradicional. A religião tradicional já existia. A França era um país extremamente católico. A França tinha sido palco de um dos mais graves conflitos com a igreja, com o movimento protestante. Foi na França, foi em Paris que aconteceu a tragédia da noite de São Bartolomeu, onde mais de 15 mil pessoas foram assassinadas, brutalmente assassinadas, por questões religiosas. E aí, assim, Kardec tinha claro que essa visão de religião não interessava e não interessa à humanidade. Não interessa à humanidade uma religião fanatizada, uma religiosidade que se permite agir com truculência, que se permite agir com violência, que se permite se impor à crença alheia. Esse tipo de religião, de religiosidade, não interessa à humanidade. O iluminismo foi um movimento na Europa que chamou atenção para esse lado, para os absurdos que já aconteceram na nossa história em nome da religião, em nome da fé. Então, eu hoje não tenho a menor dúvida, lendo a obra kardeciana, do grande projeto dele de apresentar uma proposta de espiritualidade que fosse racional, que fosse lógica e que não desse espaço para fanatismo religioso. Ele é muito claro no livro A Gênese, no capítulo 1, ele diz que abandonar a ciência para o espiritismo seria o equivalente a suicidar-se, né? Porque a ciência, para ele, era onde nós encontraríamos ancoragem do ponto de vista da racionalidade, para a gente não acreditar em tanta crendice que a gente vê por aí hoje, até no meio da internet. Esses dias uma pessoa me mandou um link e falou, Elias, olha isso, né? E eu fui lá ver do que se tratava, um vídeo lá que já tem 360 mil visualizações. E com algumas informações tão loucas, o rapaz pega as percepções mediúnicas dele e traz como se aquilo tudo fosse verdade, como se fosse real, e algumas coisas assim tão mirabolantes. Eu olhei e falei, gente do céu. E o pior é a quantidade de visualizações, né? Eu olhei lá, 360 mil visualizações. Falei, olha, esse tipo de programa exerce uma atração muito grande para as pessoas. E é exatamente o receio que Kardec tinha, porque joga as pessoas para um caminho de fanatismo religioso, de crença em coisas mirabolantes que não fazem sentido, que não têm o menor significado de um ponto de vista mais científico e mais filosófico, e as pessoas entram nisso, né? Então, eu acho que é interessante a gente perceber essa intenção em Kardec para a gente estudar a partir da perspectiva que ele apresenta. E aí, sobretudo para a gente estudar no sentido de continuidade ao trabalho que ele fez. Um colega nosso, que é o Alexandre Júnior, de um coletivo que se chama Ágora Espírita, o Alexandre Júnior ele criou uma metáfora que eu achei genial. E eu sempre que posso repito essa metáfora dele. Ele diz assim, olha, Kardec abriu a sala e acendeu a luz. Kardec não desligou a luz e fechou a sala e foi embora. Ele não fez um trabalho pronto, acabado, encerrou, terminou e disse, olha, tá aí, usem. Não. Ele começou um trabalho e diz, agora vocês continuem. Né? E isso está muito bem colocado no Projeto Espírita de 1868, onde ele, inclusive, previa congressos regulares para a continuidade do Espiritismo. Então, é muito importante a gente perceber que Kardec esperava que novos pesquisadores que viessem depois dele dessem continuidade à pesquisa espírita. E o que a gente vê, infelizmente, sobretudo aqui no Brasil, não é isso. Aqui no Brasil, o espiritismo passou a ser ancorado no trabalho de médiuns e não de pesquisadores. Né? Os médiuns foram colocados como se fossem uma espécie de gurus, né, de reveladores espirituais, e aquele método de Kardec, de pegar o que vinha através do médium, analisar, ver o que era pertinente, e aquilo que não fosse pertinente, rejeitar, aquele método aqui no Brasil não foi aplicado. Não foi. Né? A gente vê até hoje mesmo a quantidade de
livros mediúnicos sendo produzidos e publicados é imensa, é imensa. E a análise em cima desse material, ela é limitada ao parecer daqueles que estão próximos daquele médium. Não existe aquela análise cuidadosa e criteriosa que Kardec fazia. E um dos exemplos que eu mais que eu gosto de citar assim, até porque eu tenho um profundo respeito, um profundo apreço pelo trabalho mediúnico do Chico. Né? Eu tenho um carinho especial porque o Chico ele mesmo é um escritor de primeira grandeza. E aí tudo que ele produziu mediunicamente parece que alcança uma beleza ainda maior. Né? Mas isso não significa que a gente deixe, por exemplo, de ver algumas coisas e falar assim, opa, o que será que aconteceu aqui, né? Então, uma das primeiras coisas que eu também falei, opa, como é que isso apareceu aqui? Foi quando eu li A Caminho da Luz do Emmanuel e vi no A Caminho da Luz a informação a respeito de Atlântida, né? Alguma coisa que o texto considerando a Atlântida como uma realidade histórica. Quando eu li aquilo, eu me estranhei muito, porque eu fui um leitor de filosofia desde cedo, e eu já tinha lido Platão. E eu sabia que Atlântida foi uma alegoria criada por Platão no seu livro A República, para explicar como é que funcionava, como é que ele entendia um modelo político adequado para uma sociedade civilizada. Né? Então, Platão usou essa figura e depois muita gente começou a viajar na maionese se aquilo que Platão disse existia mesmo ou não. Algumas pessoas acharam que ele deve ter conhecido aquilo, coisa recente agora, recente. Né? Recentemente, as pessoas começaram a indagar se Platão não estava se referindo a alguma coisa que seria real. E aí teve, na época do Chico, um pouco antes do Chico psicografar esse livro, teve um pesquisador que publicou um livro garantindo que a Atlântida era real e teria existido mesmo, e apontando o lugar dentro no Oceano Atlântico onde esse continente de Atlântida teria, então, afundado. Né? E isso aí fez um reboliço na época, fez sucesso, muita gente foi atrás, pesquisadores foram para verificar. Então, na época existia esse alvoroço em torno dessa possibilidade de Atlântida ser algo real. Né? E eu achei interessante, porque eu só descobri esse livro agora, mais recentemente, quando eu estava pesquisando mediunidade, aí eu descobri esse livro, né? E aí foi que eu fiz a associação. Será que, de alguma maneira, né, o médium Chico Xavier, nesse processo de psicografia, pode ter apropriado essa ideia que era corrente na época, que estava aquele reboliço todo, né? E, de alguma maneira, isso está expressado também na psicografia dele? Né? É uma possibilidade que Kardec já apontou no livro dos médiuns. Kardec já falava disso. Ele dizia de interferência do médium na comunicação. Né? Então, quando eu li pela primeira vez, eu tive esse estranhamento, e o fato disso estar no livro mostra como que nós, aqui no Brasil, publicamos as coisas assim, pela simples confiança, e aí eu entendo, né, porque eu acho que um médium como Chico Xavier é um médium que inspira realmente uma tremenda confiança, né? Mas assim, mas onde talvez essas informações, Kardec talvez falasse assim, ô Chico, vem cá, mas esse negócio de Atlântida aqui, como é que você está entendendo isso, né? Dá uma perguntadinha para o Emmanuel, porque isso aqui no livro de Platão é isso, isso, isso. Sabe, Kardec faria isso com certeza, né? Sem o menor receio. E talvez publicasse o livro com algumas correções, para que esse detalhe não estivesse presente no livro. Era assim que Kardec agia. Né? Quando a gente compara o trabalho dele, olhando a Revista Espírita e olhando o que ele publicou em seguida, a gente vê que ele adaptava os textos. Ele fazia ajustes, né? Ele cortava partes, ele acrescentava outras, dava uma redação melhorada. Kardec fazia tudo isso. Né? Então, o sentido de continuidade que Kardec esperava era um trabalho de continuidade para o Espiritismo com base em pesquisa, não era em revelação espiritual. Né? Era um trabalho em pesquisa, onde médiuns pesquisassem, investigando junto, onde pesquisadores pesquisassem, investigando com a ajuda de médiuns, né? Observando os fenômenos espontâneos, observando esses textos psicografados que surgem no mercado, fazendo indagações aos espíritos em reuniões sérias previamente planejadas, para que essa compreensão do espiritual fosse sendo desenvolvida, aprimorada e caminhando junto com a ciência. Essa era a intenção dele, ele deixa isso muito claro no capítulo 1 de A Gênese. Né? E, para isso, a gente teria que estar fazendo um grande trabalho colaborativo.
né? E quando eu digo um grande trabalho colaborativo, é porque não há como, dada a extensão que caracteriza hoje o conhecimento, né, acumulado da nossa sociedade, é impossível qualquer ser humano fazer um trabalho desse sozinho. Então, isso vai ser um trabalho colaborativo, um grupo fazendo um trabalho aqui, outro fazendo lá, outro em São Paulo, ou então lá em Juiz de Fora, o nosso querido Ricardo Baez está aqui e ele participa de um grupo que produziu alguns estudos muito interessantes, né? Então, o Eli, eu não sei se o Eli está aqui hoje, né? Mas ele também se inscreveu, tá? Que publicou um trabalho a respeito da correlação entre Jesus histórico e o Jesus presente na literatura espírita. Então, é um trabalho colaborativo, de muitas pessoas, cada um dando a sua contribuição, cada um apresentando o seu olhar, e de modo que o Espiritismo continue nesse movimento que Kardec chamava de um movimento progressivo, caminhando lado a lado com a ciência, de tal modo que a ciência mostrando que o Espiritismo estava equivocado em algum ponto, que o Espiritismo mude sem receio. Era essa a perspectiva de Kardec. Né? Até porque, para Kardec, a racionalidade, e aí, quando ele fala de razão, de racionalidade, ele está dizendo de explicação científica, ele está dizendo de fundamentação filosófica. Né? Então, essa razão, essa racionalidade, seria a base para que nós, enquanto sociedade, construíssemos um mundo melhor e mais feliz para todos os seres humanos. Era assim que ele entendia. Ele dizia que a partir do nosso próprio esclarecimento, que nós, enquanto sociedade, iríamos modificando as nossas leis, as nossas instituições, os nossos sistemas sociais, o nosso sistema educacional está muito claro na questão 793 do Livro dos Espíritos. E dessa maneira nós íamos melhorando a nossa sociedade para algo que ele imaginava que seria um processo bastante rápido e que a gente estaria aí durante o século XX consolidando, né? Esse mundo melhor, esse mundo já humanizado, baseado na solidariedade, que ele chamou de mundo de regeneração. Né? Então, é muito importante a gente compreender esse movimento do próprio Allan Kardec, né? Porque a grande esperança dele é que nós estaríamos dando continuidade a esse processo. Nós, enquanto sociedade, enquanto continuadores do trabalho espírita, estaríamos dando a continuidade a esse processo. Então, eu espero que o meu livro, na verdade, nem era intenção publicar livro nenhum. Eu nunca pensei em publicar um livro sobre isso, tá? Isso foi porque quando eu passei a reestudar a obra kardeciana, que era um projeto meu antigo, até para tirar minhas dúvidas, para compreender melhor as dúvidas que eu já tinha. Quando eu comecei a reestudar a obra kardeciana, eu fui encontrando tanta coisa interessante, né? E fui anotando tudo. Eu costumo ler anotando, né? Eu vou estudando e vou anotando. E eu fui anotando, 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 e era tanta coisa interessante, e eu anotava, anotava, e quando eu dei por mim, eu estava com um calhamaço de anotações no computador, claro, né? Eu acostumei a anotar no notebook, e eu tinha um arquivo de cento e tantas páginas de anotações. Eu comecei a rever aquilo e falei, gente, tem muita coisa interessante aqui, tem muita coisa interessante, né? E eu achei melhor continuar anotando, alguns assuntos que eu continuei pesquisando, eu fui anotando também, e no final eu falei, não, acho que eu tenho que compartilhar isso, acho que é muita coisa interessante, que para mim tem sido muito, muito esclarecedor, né? Para mim tirou muitas dúvidas que eu tinha, para mim, me lançou luz sobre certos ângulos que eu não tinha compreensão, não tinha mesmo. Eu já disse muitas coisas em palestras 10 anos atrás, tá, que hoje eu já não diria. Eu já contei muitas histórias que hoje eu já não contaria. Né? Então, eu fui percebendo que, na verdade, eu não tinha compreendido certas questões, eu não tinha compreendido no todo o pensamento de Allan Kardec. E na medida que eu fui, então, compreendendo, eu fui anotando isso, e a publicação desse livro significa a minha decisão de compartilhar na crença de que isso possa ser útil a mais alguém. Né? Eu fico muito feliz que várias pessoas têm se identificado com isso, porque também tinham essas dúvidas ou dúvidas parecidas, e na medida que foram tendo acesso a essas ideias, a esse modo de ver, estão se sentindo também contempladas, né? Estão encontrando explicações elas próprias. Então, eu espero que a minha contribuição possa ajudar mais alguém
a se sentir um pouco mais seguro e confortável em se afirmar espírita, como eu hoje me sinto, né? Porque eu confesso para vocês que em algumas situações eu ficava até assim, falando, nossa senhora, né? Me afirmar espírita é isso, né? Porque, infelizmente, o movimento espírita no Brasil, ele acabou se tornando quem, se vocês vão concordar comigo nesse sentido, mas tem umas coisas que a gente olha e fala assim, gente, como assim, né? Igual o colega disse para mim ontem, né? Falou assim, todo mundo já sabe que não é assim, só nós que estamos repetindo isso no centro espírita. Então, eu me sinto hoje muito mais seguro e mais tranquilo para me afirmar espírita diante de quem quer que seja lá fora, diante de qualquer pessoa que queira questionar, e porque eu acho que, com uma compreensão mais racional, mais científica, mais fundamentada na razão, como Kardec propunha, eu acho que a gente tem, é o que ele chamava de fé raciocinada, né? Aquela confiança naquilo que você entende e que te faz encarar qualquer discussão com muita tranquilidade, porque você sabe que você está ancorado em bases mais sólidas do que simplesmente numa crença. Eu deixo para vocês agora, porque senão eu vou falar aqui a noite inteira, né? Então, eu acho que vai ser bom ouvir as questões que vocês possam ter trazido para a gente. Ó, o Eli está aí também, ó, Eli, que bom, né? Que bom. Então, eu vou deixar para vocês e a gente vai batendo papo um pouco mais, tá bom? Wellington, pode ir coordenando aí quem quer falar, quem vai ser o primeiro. Se ninguém tiver nenhuma questão, a gente tem algumas aqui que a gente pode ir lançando, mas vou dar prioridade para vocês. E o Wellington vai coordenar, tá? Tudo bem. Olha, Elias, eu estava com algumas indagações aqui, algumas perguntas para fazer para você, mas aí no decorrer da sua fala você já foi respondendo quase tudo, agora eu estou sem saber o que que eu falo aí. Mas se alguém tem alguma coisa aí, alguma questão para fazer para ele, senão eu vou colocar mais uma aqui. Elias, enquanto o pessoal aí formula alguma questão para você, deixa eu te perguntar um negócio. Depois que você conseguiu achar respostas para suas indagações, podemos dizer assim, qual que foi a sua maior dificuldade em divulgar esse seu estudo aí diante de uma parcela do espiritismo que é muito conservadora ainda? Você teve alguma repressão? Você teve... Qual foi a sua dificuldade maior aí no meio espírita? Uai, essa questão é boa. Eu acho que o caso mais emblemático que eu tive foi uma colega, que já era colega de trabalho dentro da federação e que a gente já viajou junto várias vezes, né, em trabalhos da federação, e ela tomou assim, uma birra da minha pessoa que eu não entendia o motivo, né? Eu achei tão interessante. E aí a gente teve a oportunidade de viajar novamente juntos num outro programa da federação aqui do ano passado, e aí ela estava presente, e eu também, né? E a gente teve a oportunidade de conversar. E eu tentei entender dela o que estava acontecendo. E ela me fez uma pergunta, né? Ela falou assim: quem você acha que você é para contextualizar Kardec? Eu confesso que eu fui pego assim, de surpresa, né? Porque assim, como? Será que tem que ser alguém especial, né? Para escrever alguma coisa, para estudar alguma coisa? E aí eu fui tentar entender o que ela dizia. Falei, não, mas espera aí, então me explica o que que você está estranhando, o que que você estranhou no meu trabalho, no meu livro, né? Ela falou, não, eu estranho a partir da capa, a partir do nome, porque eu não acho que tem nesse mundo alguém ainda em condições de questionar qualquer coisa na obra de Kardec. Eu falei, gente, mas. Falei, não, você podia ser específica? Me traz um ponto do livro que você discordou. Ela falou, não, Elias, não tem nem o que dizer, eu discordo de tudo mesmo, né? E eu fui tentando entender, aí eu falei, não, deixa eu pegar por top. Falei, não, é da parte do terceira revelação que você não concordou? Ela falou, não, nem vi isso, não estou interessada nisso, não. Falei, então é disso. E fui tentando perguntar, gente, eu descobri que ela não tinha lido o meu livro, né? Aí, a hora que eu percebi isso, eu fui direto. Falei, peraí, né, eu não vou falar o nome dela aqui, não, né? Eu falei, peraí, mas colega, você está discordando do meu livro sem que você tenha lido? Você nem leu e discorda, né? Aí ela falou assim: você acha que eu vou perder tempo com um livro seu, sendo que eu posso ler Paulo Estevam outra vez, que é um livro lindo?
Aí eu falei, não, não tá certo. Eu falei, não, eu acho que você tem toda a razão. Concordo que entre ler Paulo Estevam e ler meu livro, você vai ter muito mais a ganhar lendo Paulo Estevam, né? Se é assim, eu já entendo, pronto, encerrei a discussão, falei, pronto. Então, assim, parece, eu noto que há uma preocupação no meio espírita brasileiro, isso é no Brasil, tá, gente? Lá fora não tem isso. Lá fora é menos, é bem menos, embora às vezes você encontre também, tá? Porque tem muita influência do espiritismo brasileiro no exterior. Agora, quem não sofreu influência do espiritismo brasileiro vê isso com naturalidade. Quem estranha muito é por conta da forma que o espiritismo se desenvolveu aqui no Brasil, onde a obra de Kardec tomou assim, um aspecto de sagrada, uma aura de sacralidade, que ninguém pode questionar, sabe? Kardec é um missionário enviado por Jesus para trazer a revelação dos espíritos superiores e ai de quem questionar qualquer coisa, né? Então, infelizmente, eu noto que existe um sentimento assim, e esse sentimento desenvolve reações, às vezes, que é difícil você lidar, porque é o terreno da fé. E o terreno da fé você não tem como discutir, né? Então, eu prefiro respeitar profundamente, né, as pessoas que veem dessa maneira e que não querem discutir, e discutir somente com quem tem interesse, sabe? Quem tem interesse é porque também tem dúvidas como eu, e com toda certeza pode também se esclarecer como eu estou entendendo que eu estou conseguindo me esclarecer, inclusive com a ajuda de muitas outras pessoas que também estão trazendo discussões e estudos interessantes. Então, esse ponto, sabe, Wellington, que eu acho que dá para apontar. Entendi. E aí, O gente, Baeço alguém... está lá com a questão, ó. Aí, pode fazer então, por favor. Olá, pessoal. Um abraço aqui de Minas Gerais, Juiz de Fora. O Elias frequentemente nos dá a alegria de participar do nosso espaço virtual, o espírita.info. Quando eu tive acesso ao seu livro, eu não sei se eu já te falei isso. Na verdade, eu vi escrito e impresso algo que a gente já vinha fazendo num grupo nosso que estuda a Revista Espírita há muitos anos. Esse grupo começou no nosso centro, o ID, Instituto de Fusão Espírita, de Juiz de Fora, nas noites de quinta. Com a pandemia, ele foi para sábado à tarde, e aí continua online sábado à tarde. Há mais de 5 anos, né, que a gente vem estudando a Revista Espírita. Ao estudar a Revista Espírita, a gente obrigatoriamente tem que parar para refletir sobre algumas coisas que a gente via nos livros, que causava estranheza, mas a gente deixava para lá. Deixava para lá porque não entendia por quê ou porque não queria criar caso ou não ficar destoado, como aconteceu com você aí nesse relato que você passou para a gente. A Revista Espírita mostra como as obras surgiram, mostra que Kardec não usou o critério de universalidade dos ensinos em todos os princípios, provável tem usado em muitos, não usou em todos. Muitos espíritos que Kardec se valeu não eram espíritos superiores, alguns tinham falecido recentemente. E algumas respostas que esses espíritos deram, que Kardec colocou no livro, a gente estranha que ele tenha colocado. Se a gente pegar, por exemplo, 3 questões sobre a vida fetal, todas as 3 são questões equivocadas, né? De que a vida intrauterina é a planta que vegeta, de que o problema do aborto é impedir uma alma de cumprir as provas, quer dizer, não é destruir uma vida, né? Porque não tem vida, né? E justifica o aborto terapêutico dizendo que é melhor sacrificar um ser que não existe ao que existe. Se não existe, não é crime, não há vida nem coisa nenhuma. Todas as 3 de um mesmo espírito, que você sabe muito bem, no seu livro você trata, Dr. Xavier, que era um indivíduo médico, ateu, que tinha desencarnado recentemente, e Kardec bate um papo com ele e aproveita isso no livro. Então a gente começa a descobrir como a coisa foi sendo formulada, composta, e aí a gente passa a rever, a reler com outros olhos. No seu livro, você fez exatamente isso. Então, eu encontrei no seu livro uma experiência que a gente fazia no nosso grupo de uma forma muito saudável e muito fraterna. Eu sou, você sabe, eu sou de uma terceira geração de espíritas, eu sou filho e neto de espíritas. Isso é novo no movimento espírita, e essa leitura ela é muito nova. Muitos ainda resistem a ela, alguns combatem frontalmente. E um dos argumentos que algumas pessoas usam é o seguinte, Elias, e aí que eu coloco para você a questão. Se Kardec se equivocou em algumas coisas,
como é que nós vamos ter certeza que ele não tenha se equivocado em outras? Ou seja, onde a autoridade da obra de Allan Kardec, se há questões equivocadas. Mais ou menos o que os evangélicos fizeram com a Bíblia. Essa é a defesa do literalismo protestante da Bíblia. Não, é a palavra de Deus. Se alguma coisa que tiver ali está errado, compromete toda a Bíblia. Então não pode estar errado, porque eles precisam ter uma autoridade a qual se valer. Então, essa questão não incomoda você, como você se posiciona. Se Kardec se equivocou em algumas coisas, qual a autoridade da sua obra para ser o baluarte, para ser o fio de prumo da doutrina espírita? Ó, gente, pergunta do Ricardo. A hora que eu vi a mãozinha dele, eu falei assim: lá vem pergunta séria. Ricardo, que bom ter você aqui, viu? Eu vou sentir muita falta do Espírita Info durante esse ano, que eu não vou poder participar de todas por conta do estudo de sexta-feira, né? E vou ficar com o coração partido, porque é um grupo onde eu aprendo muito, gente. Esse grupo a que o Ricardo se referiu é um grupo muito bom, discussões muito sérias, e eu aprendo muito com o grupo, né? Ricardo, eu vou responder como eu acho que Kardec responderia. Olha a minha pretensão, hein? A minha pretensão. E ele diz isso em vários trechos. Ele diz isso em vários trechos. Então, eu acho que o problema foi a sacralização que nós fizemos em torno da obra dele. Isso que você falou, de termos transformado a obra kardeciana num equivalente da Bíblia para os protestantes. Então, acho que esse que foi o problema, porque Kardec mesmo nunca pretendeu isso. Ele nunca esperou isso. Tanto que ele dizia, olha, aos contraditores nós dizemos que apresentem seus argumentos, apresentem sua explicação, e nós de bom grado cederemos a eles. Né? Ele dizia isso. Está lá no que é o Espiritismo, está lá na Gênese, né? Em vários pontos ele diz isso, sabe? Então, assim, Kardec não tinha o menor receio de ser pego, enganado em algum ponto. Ele deixa isso claro. E é tão interessante que da primeira para a segunda edição, você conhece isso muito bem, ele faz algumas mudanças fundamentais, inclusive essa questão da vida intrauterina, de quando que ela começa, né? A respeito do desligamento da alma e do corpo por ocasião da morte, tá? E tem vários outros pontos que agora eu não vou me lembrar de todos eles, mas Kardec muda a abordagem de maneira radical da primeira para a segunda edição, sem o menor receio. E ele faz isso com tanta tranquilidade que ele nem mesmo tira a nota na qual ele afirmava que a obra tinha sido revisada pelo Espírito da Verdade. Tá? Então, assim, para ele isso é muito tranquilo. Ele exclui, ele altera a redação de questões do Livro dos Espíritos, até no final lá ele está fazendo alterações. Ele morreu com uma alteração do livro A Gênese, pendurada na editora para impressão. Né? Isso deu um bafafá, você conhece a história? Né? Tem gente até hoje que acha que essa quinta edição foi adulterada, porque, né? E na realidade é porque ele já tinha feito as alterações da quarta para a quinta edição. Foi lá, protocolou, registrou, pagou as taxas, pagou tudo e mandou imprimir. Enquanto estava imprimindo, ele morreu. Pronto, virou a confusão toda que virou. Agora a gente está esperando que o Carlos VII, mas o Adair e o Charles Kemp coloquem luz sobre essa questão para poder botar um ponto final nessa discussão, porque eles acharam a documentação. Né? Então, assim, eu acho que o problema, sabe, Ricardo, foi a gente ter sacralizado a obra de Kardec. Porque ele mesmo, em momento algum, fez da obra dele uma Bíblia Sagrada, ele, em momento algum, quis que a gente colocasse os livros dele nesse patamar, tanto que ele propôs congressos periódicos, nos quais os estudiosos espíritas apresentariam suas teses, para que elas fossem apreciadas pelos demais congressistas e fossem, com isso, fazendo os ajustes necessários à nossa compreensão do Espiritismo. Isso está lá no projeto 1868. Então, eu vejo assim, olha aqui, Kardec responderia bem assim, olha, o edifício ele não sofre nenhum abalo, porque não há uma questão de abalo que afeta os princípios, né? Afeta o corolário, e isso aí é necessário que haja mudanças gradativas, tá? Para que nós possamos acompanhar a ciência. O capítulo 1 de A Gênese, para mim, é um dos mais importantes para a gente entender Kardec.
né? Porque ele deixa isso muito claro no capítulo 1 da Gênesis, quando ele diz que a gente vai ter que acompanhar o que a ciência for descobrindo, né? É claro que no horizonte temporal dele, ele não imaginava que ia mudar tanta coisa, eu acho, né? Acho que ele não imaginava que a teoria da geração espontânea ia para o espaço, que a questão aquela física clássica ia cair por terra com os estudos do Einstein, do Maxwell, né? Então, assim, muita coisa daquilo ali caiu por terra porque a ciência caminhou. Então, ele dizia assim: olha, gente, é inevitável, a ciência vai progredir, o espiritismo vai mudando com a ciência e vai progredindo também, né? Então, eu acho que hoje Kardec deve se ressentir de que a gente não tenha feito o avanço que ele esperava que a gente fizesse, né? Eu acho que o pensamento dele é o contrário. Ele deve estar brigando com a gente, provavelmente vocês lá em Juiz de Fora podem ter tido o mesmo desconforto que eu aqui em Goiânia, porque ele estava no pé de todo mundo e falando: cadê, pessoal? Cadê o estudo? Ó, vamos estudar, né? Então é provável até que ele mesmo espiritualmente esteja por trás desse movimento, cobrando da gente, sabe? Apressar e fazer esse negócio acontecer, porque ele está estranhando demais que a gente não fez nada ao longo desses 160 anos, sabe? Então eu penso que ele deve estar muito feliz de ver a obra dele recebendo essas contribuições que tanta gente tem trazido. Obrigado, Elias. Gente, tem mais alguém aí que quer fazer alguma pergunta? A mãozinha do Alfonso está erguida lá no cantinho. Ó. Ah, Ah, você está no celular, você não vai ver. daqui não dá para ver, me ajuda aí. Boa Ah, noite a você, Afonso. todos. Boa noite. Essa sacralização de Kardec no Brasil não se deve muito à briga que teve no final do século XIX, começo do século XX, onde a corrente ligada à religiosidade foi vencedora, e eu acho que tem razões para que isso tenha ocorrido desse jeito, foi justamente para tentar agariar muito mais gente do que se fosse somente científica, filosófica, o espiritismo naquela época, mas o excesso de religiosidade que se dá no espiritismo hoje não é um reforço nesse dogmatismo sobre Kardec? Boa questão, Alfonso. Eu acho que você fez a leitura precisa, viu? Eu acho que você tem toda a razão. E fico me perguntando, sabe? E eu fico me perguntando, quando eu volto naquele tempo a que você está se referindo, né? Que foi lá o ano 1890 até 1920, 1930, eu fico me perguntando onde que faltou espiritismo e evangelho no coração dessas pessoas, ao ponto de não se entenderem a respeito de algo tão simples. Quem tinha preferência por um movimento mais religioso poderia ter sua religiosidade, não precisava brigar com quem preferia uma abordagem mais científica. Quem tinha uma preocupação com a abordagem mais científica também não precisava se estranhar com quem gostava de um espiritismo mais religioso. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vejo que nós temos hoje no meio espírita pessoas tendo uma perspectiva mais filosófica, de mais estudo, mais discussão, e vejo pessoas buscando mais o lado espiritual, o lado da autoajuda, do reconforto, do tratamento espiritual, né? Ontem mesmo, numa palestra aqui no Centro Espírita, eu até fiz um comentário no início, eu disse: gente, não existe melhor tratamento espírita, não existe melhor tratamento espiritual do que o estudo. Por quê? Porque o estudo, ele é emancipador. Na medida que a gente compreende, amplia a nossa compreensão de nós mesmos, do mundo, da nossa relação com o mundo, a gente também se sente mais seguro, inclusive para lidar com enfermidade, com dificuldades, com desafios, com doenças. A gente se sente muito melhor, muito mais capaz. Então, não há nada melhor do que emancipação. E emancipação e espiritismo se dá com conhecimento, né? Então, eu penso que o maior problema naquela época foi a falta de compreensão recíproca das duas correntes, né? Quando a gente resgata a história hoje, a gente vê que houve muita intolerância mesmo. Houve, e por incrível que pareça, pelos registros históricos, a intolerância maior foi do lado religioso, sabe? Então, isso também sinaliza para nós que a gente tem que ter muito cuidado
muito cuidado, para que a religiosidade não alimente em nós sentimento de intolerância, sabe? E eu acho que isso vale como lição para hoje, né? Que a gente não deixe que a religiosidade, ainda que espírita, alimente em nós qualquer traço de intolerância, porque isso para nós poderia ser muito problemático e a gente pode incorrer em outros erros, como já incorremos no passado. O espiritismo não precisava ter entrado por caminhos, né, que a gente vê que entrou, se tivesse um diálogo bom entre as partes, diferentes correntes que hoje compõem o espiritismo. Hoje o espiritismo está dividido em pelo menos aí umas 15, 16 correntes, né? E seria ótimo que a gente pudesse conversar todo mundo junto e se entender, sem que a gente tivesse que ficar aí disputando o poder ou brigando uns com os outros. O Eli se inscreveu, Wellington. Certo. Gracildo, acho que fica mais fácil para você, porque daqui eu não estou conseguindo visualizar quem está levantando a mão. Vou te ajudando. Tá bom. Vamos lá, Eli, com você agora. Tudo bom, Elias? Boa noite, todo mundo. É uma Alegria alegria a imensa gente te ver, poder Eli. estar participando. Você é objetivo, que normalmente eu não sou. Você não acha que esse viés religioso começou com o próprio Kardec, não a partir do Evangelho segundo o Espiritismo? A partir do momento em que ele se liga mais fortemente ao cristianismo, e promete no Evangelho segundo o Espiritismo que ia ficar só na parte moral, e depois lança 2 livros, O Céu e o Inferno e a Gênesis, onde ele comenta exclusivamente passagens do Evangelho. Você não acha que, a partir do próprio trabalho, dessa etapa do trabalho de Kardec, começou esse viés religioso, não? Ô, Eli, essa pergunta sua também é muito boa, né? Ô, delícia, viu? Deixa eu te falar o que que eu percebo, tá? Eu vou te falar como eu compreendo. E aí, é claro, pode haver outras leituras também, né? Eu estava observando o que é o Espiritismo numa edição que Kardec publicou, se não me engano, em 1862 ou 63, por aí. Tá? Ele republicou o que é o Espiritismo, e nessa publicação do que é o Espiritismo, ele incluiu o que ele estava projetando para os anos seguintes. Eu achei isso na edição francesa, tá? Eu não achei isso nas edições em português, não. Mas tentando ir nos originais para entender alguma coisa lá, eu me deparei com esse o que é o Espiritismo, que tinha lá um resumo das próximas publicações que ele pretendia fazer. Ele tinha publicado o Livro dos Espíritos, tinha publicado o Livro dos Médiuns e já tinha planejado para o futuro, né, um livro sobre o Evangelho, um livro sobre a ideia de céu e inferno e um livro sobre a Gênese. E tinha mais um outro, que eu não me lembro agora exatamente sobre o que seria. Tá? Tinha mais um outro projetado, eram mais 4 livros. Então, a compreensão que eu tenho formulado a respeito desse movimento de Kardec é que ele dialogava com a sociedade que era altamente católica, muito religiosa, né, e que ele pretendia oferecer elementos para a compreensão de como que essa religiosidade poderia ser atendida numa perspectiva de ciência. Tá? Então, eu entendi que ele está tentando fazer essa correlação entre, olha, ok, nós somos um povo muito católico, a França é um país muito católico, e nós vamos mostrar como que tudo isso pode ser compreendido à luz da ciência. Né? E aí, eu vou ter que te dar razão num ponto. Quando ele vai fazer o estudo dele sobre o Evangelho, ele realmente ele comete ele faz algumas concessões à teologia católica que foram responsáveis pelos problemas mais delicados que hoje a gente enfrenta no Espiritismo. Né? Então, por exemplo, eu diria que as 2 concessões que ele fez à teologia, né, que colocam a gente numa situação mais delicada hoje, é a concessão da terceira revelação e do Consolador Prometido, que são abordagens teológicas, não são históricas, né, e que ele acaba fazendo uma associação, talvez até por influência do Rusteng, que o Rusteng, nas cartas que ele correspondia com Kardec, e nas cartas que ele escreveu a Kardec, ele fala disso. Né? Ele apresenta o Espiritismo como uma terceira revelação de Deus para a humanidade, ele ficou empolgado com aquilo. Né? Então, é possível que Kardec
tenha feito essas concessões ao aspecto teológico, e com isso ele abriu uma possibilidade de atender esse lado religioso de uma maneira mais teologal também, né? Mas eu vejo que a intenção dele era oferecer explicações científicas e filosóficas para o conjunto da obra, sabe? Para o conjunto da ideia da compreensão católica de Bíblia, né? Tanto que em A Gênese ele vai dizer, olha, se a ciência não explica, provavelmente é porque não aconteceu, né? Ou então tem alguma coisa na ciência que a gente ainda não entendeu. Ele vai colocar isso, né? No Céu e Inferno, ele faz um trabalho de filósofo que é maravilhoso para desconstruir a ideia de céu e inferno. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê logo no início que ele tem uma abordagem voltada para o Jesus que é histórico. Tanto que ele fala, olha, das 5 partes que compõem o Evangelho, que é os milagres, as profecias, a própria história de Jesus, os dogmas e a parte moral, ao Espiritismo interessa apenas a parte moral. Ele coloca isso muito claro. Primeiro ponto que ele fala na obra, né? Como se ele dissesse assim, olha, tudo mais para a gente não interessa. Interessa é a ideia moral por trás dos ensinamentos, né? Ou seja, que é bem a ideia do Jesus histórico, né? Então, que era um conceito que nem existia ainda, nem existia. E ele já abraça esse conceito no Evangelho, né? Só que tem esses pequenos, vamos dizer assim, deslizes teológicos que hoje pegam para a gente, né? Mas eu acho que a intenção dele era oferecer um diálogo com a religiosidade católica da França, sabe? E não estabelecer uma religião. Tanto que em 1868, ele tem um artigo na Revista Espírita que ele diz, né? Se querem que o Espiritismo seja uma religião, tudo bem, mas desde que uma religião que seja em tudo diferente do que existe. Que seja uma religião que não tenha dogma, que não tenha rituais, que não tenha nada disso, porque não é essa a intenção que ele tinha para o Espiritismo, né? Então, assim, eu acho que pode, esse elemento pode ter permitido essa associação que você está falando, sabe? Eu acho que a leitura sua é correta, só que eu acho que não foi a intenção dele, né? Eu acho que não foi a intenção dele. Acho que a intenção dele era oferecer subsídios para uma compreensão do religioso a partir da ciência e da filosofia, só que, infelizmente, da maneira que aconteceu, as coisas tomaram uma direção que não era a que ele pretendia, né? E a gente vê que se tornou um movimento bastante fanatizado a partir do próprio Rustenga, inclusive, né? Eu te pergunto só porque, por exemplo, até o que é o Espiritismo, logo no prefácio ele vai definir o Espiritismo é uma ciência, tá, 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 tá. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, você já lê assim: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais curto, por um caminho mais rápido e mais autêntico. Então, de ciência, nos 3, né, nas obras iniciais, passa por uma revelação na partir do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai continuar uma revelação até na Gênesis, quando ele discute o caráter da revelação espírita, né? E aí, sendo É, uma revelação, você há de o aspecto convir que as, religioso fica as forte. pessoas que Concordo com acham ele, que viu? você está questionando a revelação, realmente se apoiam nisso, né? Porque se a gente tivesse questionando a ciência, tudo bem, mas aí a partir do momento que virou uma revelação, ficou mais complicado para a gente, né? Essa questão que você traz, ele é muito interessante, porque assim, dizer que Kardec era um cético não não se sustenta na obra kardeciana, sabe? Eu já vi muita gente afirmar que Kardec era um cético, né, e que diante do conhecimento dos fenômenos ele se convenceu. Isso não é verdade. Kardec era um religioso, vamos dizer assim, um religioso, como é que está na moda falar hoje? Um sem templo, né, sem igreja, um desigrejado. Ele era um desigrejado, porque ele não concordava com o catolicismo, ele não concordava com o protestantismo, então ele vivia no limbo, né? Ele vivia no limbo, mas ele tinha um sentimento de religiosidade. E desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, a gente nota essa religiosidade que você está falando, tá? A que você está se referindo. Desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, na segunda, tanto que ele vai chamar Agostinho de Hipona de Santo Agostinho. João Evangelista é São João Evangelista, né? Luís IX, rei Luís IX de França, ele vai chamar de São Luís, né? Então, assim, você vê que ele tem uma religiosidade, sim, ele tem um viés, inclusive, bastante católico,
né? Eu concordo, mas eu só entendo assim que apesar desse viés, apesar de ele acreditar que é possível uma revelação de Deus para a humanidade, né? E ele acredita nisso, está claro até em A Gênese, mas lá em A Gênese ele vai colocar uma ressalva. E eu acho essa ressalva muito interessante. Ele vai considerar assim, olha, que nós podemos considerar que, que essa revelação é divina por ser do mundo espiritual a sua iniciativa. Ele entende ainda que a iniciativa é do mundo espiritual. Ele ainda está apostando nisso, né? Que é do mundo espiritual a sua iniciativa. Mas a sua realização é um trabalho humano, é obra do homem. Né? E esse homem é ele, é quem está pesquisando, é quem está estudando e quem vai continuar estudando depois. Então, é nesse sentido, sabe, que eu acho muito interessante a gente perceber que, ainda que ele tenha esse viés religioso que é presente, mas ele está tentando oferecer uma ancoragem que é baseada na ciência e na filosofia. Né? Por mais que realmente ele faça concessões claras, e eu concordo com você nesse sentido, ao aspecto também da religião, sabe? Mas aquele artigo na Revista Espírita, de 1868, para mim, ele é muito explicativo do pensamento de Kardec. Né? Ele admite que não é possível evitar que o Espiritismo se organize como religião, mas que pelo menos não seja uma religião no sentido convencional que até então existia. Né? Então, aquele artigo, eu acho que isso fica bastante claro. O Alfonso. Em cima desse posicionamento dele, né, a gente observa muito forte a conotação da moral colocado na obra de Kardec entre a primeira e a segunda edição do Livro dos Espíritos, né, que na segunda ele dobrou praticamente o número de questões e entrou com as questões voltadas às leis morais, né, que não apareciam na primeira edição. Essa questão de alguns anos depois, né, foram acho que 5 anos depois, né, que foi publicado o 3 anos, menos de Evangelho, 3 anos. Menos de 3 anos. entre a primeira edição e o Evangelho, E a 3 segunda. anos? Isso. Entre o Não, Evangelho é 5, Mas 5 dos anos do livros dos Evangelho. Espíritos, 3, né? Não, tudo bem. Entre a primeira edição do Livro dos Espíritos e o Evangelho. 5 anos depois, ele traz um posicionamento, como ele colocou, é muito mais religioso do que ele tinha colocado mesmo na segunda edição do Livro dos Espíritos. Né? Ele trouxe a questão moral do Livro dos Espíritos sem levar tanto para o lado da religião. E no Evangelho ele traz a religião justamente para reforçar essa questão moral em cima do cristianismo, que coloca aí como o cristianismo como um posicionamento moral adequado à humanidade. E nessa transformação, tem alguns estudiosos que dizem que o Evangelho ele foi escrito por uma pleide de espíritos diferente daquela que trabalhou nos 2 primeiros livros, que inclusive coordenada por São João Evangelista. Então, essa questão de jogar para a religiosidade, eu acho que você foi feliz no seu contexto, né? Na hora que ele está procurando amenizar um pouco a reação da igreja ao espiritismo, né? Que a publicação do Evangelho já é bem posterior ao Auto de Barcelona, então ele está tentando aproximar-se da igreja, mostrando que aquelas posicionamentos morais são ligados ao Evangelho, ele reforça essa ligação. Agora, eu concordo com ele quando ele diz que isso aí, essa mudança para a posição religiosa, ele forçou o espiritismo a ser encarado como religião, principalmente no Brasil, que já é um país extremamente sincretista, né? O Brasil ele mistura todas as religiões que vieram para cá hoje, elas aparecem desde na Igreja Católica até na Igreja mais
até os mormons no Brasil, eles têm uma visão mais sincretista do que tem nos Estados Unidos. Então, o Brasil, nesse ponto, ele consegue fazer essas misturanças. E isso acho que foi reforçado no Brasil, e você tem razão quando diz que o espiritismo ele veio para o Brasil, e do Brasil ele está voltando ao mundo, porque quase no mundo inteiro, se você procurar o centro espírita em qualquer lugar, você vai ver que algum brasileiro está lá no meio. Então, o Brasil hoje é o principal exportador de ideias espírita. E essa religiosidade, ela não pode vir a ser, não digo danosa, mas atrasar um pouco esse desenvolvimento que a gente quer no espiritismo? Bom, boa questão. Muito obrigado, Alfonso. Eu penso, deixa eu ver como é que eu vou falar agora como sociólogo, né? E deixa a minha veia sociológica aflorar um pouquinho aqui, porque assim, olha, fenômeno religioso ele é um fenômeno social, né? É um fenômeno social. A gente não controla a religiosidade das pessoas, sabe? Então, isso que você disse é muito interessante, porque é o que deixa isso bem evidente para nós. Até os mormons, ao chegar ao Brasil, eles absorvem um pouco da cultura. O espiritismo, ao chegar no Brasil, ele se misturou com a cultura cabocla, com a cultura africana, né? E a gente teve várias adaptações, tanto que, por conta do racismo do meio espírita, a Umbanda teve que se emancipar e buscar o seu campo, porque o espiritismo mais europeu não aceitou, né? Não aceitou o espiritismo mais africano e mais caboclo. Tá? Então, a Umbanda se estabeleceu nesse campo e se tornou uma grande religião hoje no Brasil também. Né? Então, assim, essa característica da religiosidade brasileira é muito interessante. Agora, deixa eu ver aqui a sua pergunta, se isso não pode atrasar. Eu vejo com muita tranquilidade essa questão, porque, primeiro, eu acho que aquela ideia de Kardec, né? Aquela ideia de Kardec, que o espiritismo se tornaria crença no mundo inteiro, sabe? Eu acho que aquilo foi uma utopia europeia do século XIX, sabe? Não tem como a gente negar isso, né? Foi uma utopia europeia do século XIX. Os europeus achavam que o modelo de civilização deles era perfeito, que tudo neles era perfeito, e que tudo que eles tinham ia tomar conta do mundo inteiro até o meados do século XX. Os europeus acreditavam nisso. Que o modelo de sociedade que eles estavam, inclusive, exportando, às vezes até à base da violência, né? E hoje a gente tem condições de analisar isso, eles acreditavam que esse modelo ia ser implementado no mundo inteiro. Eles não esperavam a resistência que aconteceu, né? Na China, na Índia, tá? Mesmo aqui na América, onde os povos originários aqui resistiram bravamente a essa dominação cultural, e resistem até hoje, né? Então, assim, esse lado mostrou-se, vamos dizer assim, utópico, utópico, né? Mas o lado que eu acho que é mais interessante é o de o espiritismo ser um diálogo, ser uma proposta, sabe, de temática para o universo científico. Então, eu vejo hoje, por exemplo, o Jim Tucker não é espírita e está pesquisando rememorações espontâneas de vidas passadas, que tem tudo a ver com os nossos estudos sobre reencarnação. O Samparnia não é espírita. E não só ele, tem mais pessoas pesquisando com ele, pesquisando experiência quase morte, que é exatamente a fronteira ali da questão do desligamento do espírito do corpo. Né? Deixa eu ver quem mais que eu vejo. Na psicologia nós temos muitos pesquisadores hoje se dedicando à chamada psicologia anomalística, que estuda os fenômenos anômalos, ou seja, esses fenômenos que são não habituais no campo da consciência humana, dentro dos quais os transes mediúnicos. Então, assim, eu estou vendo que a ciência está caminhando, sabe? Independente se a religiosidade espírita se tornou fanatizada ou não. Então, eu vejo e aí eu vou pegar uma fala que é do Gabriel Garcia, lá do ID, quando ele diz assim, olha, que assim como Galileu Galilei inaugurou
sabe, a observação, né, como método para os fenômenos da astronomia, Kardec inaugurou também a observação, a investigação dos fenômenos psíquicos para a compreensão da realidade espiritual do ser humano. Então, eu penso que, nesse sentido, a gente pode até ter um espiritismo meio atrasado, meio problemático no campo da religiosidade, porque ele assume uma característica meio fanatizada mesmo, mas as outras frentes estão andando, sabe? Estão andando. E eu acho que a proposta kardeciana, a contribuição dele, está muito viva, sobretudo na academia, sabe? Por mais que pareça estranho, parece que lá está funcionando melhor do que aqui, né? Porque os estudos lá caminham com base na ciência mesmo, sabe? Para tentar compreender, né? E sem o problema do fanatismo religioso. Então, eu acho que não atrapalha em nada, sabe, Alfonso? Eu acho que nos desafia a aprendermos a conviver uns com os outros. E aí sim, a gente tem o desafio de aprender a respeitar, né, a religiosidade de quem vive no espiritismo apenas uma opção de fé. A gente tem que aprender a respeitar as diferentes correntes, o pessoal que gosta do Ramatiz, o pessoal que gosta do Vanderlei de Oliveira, do Robson Pinheiro, né? O pessoal que gosta da literatura do Divaldo, do Chico. Nós temos que nos respeitar, sabe? E conviver bem entre todos e também deixar o espaço para quem pesquisa cientificamente, porque também ou para os filósofos espíritas, né? A gente tem que todo mundo conviver bem, aprender a conviver harmoniosamente, sabe? Eu acho que esse é o nosso desafio. É como eu compreendo. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu tenho. Você está no direito que você ainda não fez, então é a sua vez. Então, tá bom, Wellington. Elias, no seu livro você coloca assim, como naquela casa espírita, que você estava se referindo a uma casa espírita, não havia espaço para o diálogo ou perguntas a respeito do conteúdo da palestra. Você falou isso naquela época que você viveu, que você estava trazendo, né, ou questionando algumas coisas, e você percebeu essa situação. Como você percebe hoje as nossas casas espíritas? Esse cenário mudou? Hoje há espaço para perguntas, para diálogo, para questionamentos, ou nós ainda vivemos numa época que a gente não questiona? Você que faz muitas palestras aí, em vários lugares, como você percebe hoje na prática essa questão? Gente, a maioria das casas espíritas, pelo menos as que eu visito, né? O momento de palestra funciona quase como um culto religioso protestante, sabe? Então, eu até vou pegar como exemplo aqui, né? É muito comum você ter músicas no início, aí depois uma oração, apagam-se as luzes, faz-se uma oração, aí lê um texto como se fosse um texto sagrado, né? Eu estava observando a leitura, é quase sempre como se lesse um trecho da Bíblia, sabe? A leitura ela é sagrada. Então, lê o trecho, né, ali da Bíblia, né, o do livro espírita, normalmente é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Lê aquele trecho e aí passa para o palestrante fazer a palestra, que é quase sempre uma pregação. O que é esperado é uma pregação religiosa, né? Então, assim, para mim que vou lá e apresento estudo, eu noto que algumas pessoas gostam, mas algumas pessoas estranham, né? Porque as pessoas entendem que não é espaço para isso, né? Era um espaço para uma coisa mais devocional, né? Eu noto essa expectativa. Muitas pessoas gostam, eu vejo que tem muita gente querendo um espiritismo mais dialogal, mais de estudo, sabe? Tem muita gente também, né? Mas e aí, a maioria das casas não abre para perguntas depois do comentário que a gente faz. Não abre. Tá? E às vezes que eu já perguntei, né, por que eles não abrem, a resposta é muito simples. Não, é porque gera polêmica, né? E a gente não quer polêmica, porque a polêmica perturba o ambiente, etc, etc. Então é muito comum isso, sabe? Eu vejo que são poucas as casas espíritas, e aí eu parabenizo as que fazem assim, e me orgulho que na fraternidade é assim, tá? Que é aberto para o diálogo, é aberto para o contraditório, tá? É aberto até para o debate mesmo. A gente teve uma palestra recentemente na Fraternidade Espírita, que a colega que fez a palestra fez uma afirmação que gerou assim um desconforto, né?
em uma parte, em algumas pessoas no público. E um colega em seguida questionou, sabe, com muita tranquilidade. Ele falou, olha, mas você não acha que essa visão, tal, tal, e questionou a palestrante, né? E ela foi, e na hora ela corrigiu, não é, tá, isso mesmo, que eu me expressei mal, e corrigiu a fala que foi um momento que ela fez uma expressão que não ficou adequada. Então, assim, eu estou me lembrando agora de casas que eu conheço além da fraternidade, eu só conheço uma, tá? Das que eu faço palestras de vez em quando, eu só conheço uma que abre para perguntas além da fraternidade. Então, são minoria da minoria da minoria. E eu penso que se a gente começar a abrir para questionamento nas palestras que são feitas nas casas espíritas, sabe? Eu acho que já é um grande passo, porque possibilita um mínimo de diálogo, sabe? Que vai, pouco a pouco, abrindo espaço para um pouquinho de racionalidade, né? Porque se os nossos cultos forem só devocionais, como em muitas casas tem sido, sabe? Que aí o palestrante termina, aí volta a música de novo, aí vai para o passe, pronto, e ninguém fala nada. Quem tiver dúvida, sinto muito, volta com sua dúvida para casa, porque aqui não tem espaço para conversar sobre dúvidas, né? Aqui no Centro Espírita é o espaço da certeza, da fé. E não era a perspectiva que Kardec tinha para o Espiritismo, né? Então, a sua questão é muito pertinente, sim, e eu digo que nós precisamos aprender isso, sabe? Precisamos aprender a dialogar no Centro Espírita, a não fazer pregação, fazer estudo. Eu queria fazer uma pergunta também, Elias. Se não tem ninguém na minha frente, não, Iracida? Você consegue ver aí? Tem Não, não? Pode fazer? não, até agora não. Quero até agradecer o Afonso aqui, que ele fez uma questão que eu tinha formulado aqui, viu, Afonso? Obrigado. Já antecipou, valeu. E, Elias, aqui no seu livro aqui, tem uma parte que fala que o movimento espírita não é unívoco nas suas compreensões e manifestações dentro da nossa sociedade brasileira. Você acha que a proposta de Kardec é que seria que os pensamentos dos espíritas fossem mais ou menos no mesmo segmento? Olha, Kardec é discípulo de Platão, tá? Então, para o platonismo, né, para a perspectiva de Platão, o mundo caminhava para uma unidade. O mundo caminhava para uma unidade, uma perfeição, né? Existia um universo das ideias, tá? onde tudo estava definido e era perfeito. E a gente ia captando parcelas dessa realidade com o nosso ato de filosofar. Então, a gente ia percebendo as nuances dessa realidade. De tal modo que, com o tempo, a gente alcançaria a sabedoria plena, a plenitude, que seria a perfeição. É essa a visão que está por trás de toda a construção, né, teórica de Kardec, tá? E então, assim, ele esperava que fosse unívoco, sim. Ele esperava, isso está bem claro nos textos dele, né? Ele achava, inclusive, que com os congressos seria possível garantir essa unidade, né? E assim, eu acho que nesse ponto também é mais um daqueles que a gente vai ter que admitir, tá? Que, conforme o próprio Kardec disse, né, a ciência mostraria que a gente estava equivocado em algum ponto e a gente teria que mudar nesse ponto. O tempo mostrou que não existe unidade na natureza. Tá? A natureza é um campo da diversidade. Essa expectativa de que a gente caminha para uma unidade, ela foi desfeita inteiramente pela teoria do caos, ou teoria da complexidade, teoria dos sistemas complexos, vamos usar um termo menos chocante, porque teoria do caos o povo acha que é bagunça, né? Não tem nada a ver, tá? Então, assim, a teoria dos sistemas complexos, a teoria da complexidade, mostrou que todo o sistema se desenvolve no sentido de maior diversificação. Embora mantendo alguns elementos comuns, tá? Que são os atratores, né? Que mantêm a coesão do sistema, mas ele se diversifica quanto mais ele amadurece e evolui. Então, nós temos que agora reformular essa postura kardeciana e dizer assim, olha, ao invés de a gente pensar que vamos caminhar para uma unidade, nós temos que ter tranquilidade que vamos caminhar para uma diversidade cada vez maior, sabe? Mas que isso não afeta a coesão do nosso sistema, porque ele tem determinados elementos atratores que o Kardec chamava de princípios,
ele tem determinados princípios formuladores que eles vão se replicando nesses novos desenvolvimentos que o sistema vai recebendo, sabe? Então, me perdoa se eu fiz uma explicação assim muito teórica, muito usando a teoria de sistemas, mas assim, é para dizer que mesmo do ponto de vista científico, hoje a leitura é outra, sabe? E não é na direção da unidade, é na direção da diversidade, na direção da diversificação, mas que isso não se constitui problema, que é assim que a natureza funciona. Passo para você, Iracilda. Mais Como é que está o alguém, nosso tempo? gente? Alguém gostaria? Alguém que não falou ainda? Nadir está caladinha. A Lourdes Roseta, Maria de Lourdes. Pessoal que está entrando hoje a primeira vez. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida. Esse é o nosso primeiro encontro com o Elias, né? Quando nós terminarmos o estudo da primeira parte do livro dele, nós vamos fazer um outro encontro, né? Para a gente fazer, assim, um fechamento sobre essa primeira parte. Então, na medida que a gente for estudando cada parte do livro, nós vamos fazer esse momento. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Boa noite, Elias, e boa noite a todos. Eu, na verdade, não li o seu livro, tá? Eu vou ser muito honesta, mas eu assisto algumas palestras e participo do grupo da Abre Paz e eu acho muito interessante todas essas questões que você traz. Concordo, né? Não vou falar que eu concordo com tudo, mas concordo com a grande maioria, né, das situações que eu já ouvi você questionar e falar, mas, assim, eu fui para o espiritismo, sou de origem católica, né, não tenho, né, conhecimento como vocês têm, mas estou aqui justamente para aprender, e o que me levou para o espiritismo foi a dor, né, então, assim, a gente, muitas vezes, eu acho que essa questão nos leva a não questionar, né, ou seja, a gente tem um auxílio enorme, né, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que, né, eu aprendi, por tudo que eu consegui me libertar, né, de várias situações que me afligiam, e o que me deu, né, toda essa esperança na vida que eu tinha perdido há um tempo atrás foi justamente o espiritismo, né? Embora eu questione muito, né, eu faço parte de uma casa espírita onde a gente tem essa abertura, embora nem todo mundo concorde, né, a gente tem a liberdade de falar, mesmo que a gente vá ser rebatido e que as pessoas não vão concordar, a gente tem a liberdade e a oportunidade de colocar. Então, assim, o que eu vejo, talvez, que seja um maior empecilho para as pessoas buscarem, né, justamente essa inovação e trazer à tona várias das questões que o Kardec nos trouxe, eu acho que é justamente, talvez, essa sensação de que seria uma ingratidão com o que ela recebeu de benefício, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente se limita talvez em função disso, né? A gente não se dá esse direito. E quando a gente vai questionar, como você falou, a gente pode até ter o direito de questionar, como eu tenho, mas eu não tenho um eco, ou seja, as pessoas ouvem alguma, né? As pessoas me respeitam pelo que eu estou falando, mas a gente sente que aquilo ali não tem ressonância, né? Então, eu não sei se o meu entendimento é esse. E outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: toda essa questão religiosa, né, você acha que de alguma forma ela poderia, né, se associar tanto à ciência quanto a esses questionamentos que são feitos para que talvez, né, a gente conseguisse caminhar um pouco mais para a essência do espiritismo, mas sem perder, né? Eu falo que na verdade não é nem a religião, eu acho que é a espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade, eu pelo menos, para mim, ela é fundamental, né? Não essa fé cega, como muita gente, infelizmente, no espiritismo, né, carrega, mas a questão mesmo da conexão com a energia superior, seja o nome que a gente queira dar, né, que eu acho que é o que, primeiramente, atrai as pessoas para o espiritismo.
Seria isso. Não sei se deu para entender a minha pergunta. Não, acho que eu estou compreendendo onde você está nos conduzindo, Andréia. E eu acho, Andréia, que é isso mesmo, sabe? Quando eu digo assim de a gente aprender a conviver entre diferentes formas de pensar, é exatamente por isso. Eu, por exemplo, eu sou profundamente religioso também, tá? Eu não sou só preocupado com o lado científico do espiritismo, né? Na Fraternidade Espírita eu colaboro nos passes, eu participo do trabalho com as crianças, no trabalho de apoio pedagógico que a gente faz com as crianças, né? Sou eu responsável pela parte espiritual da preparação inicial, da oração, da reflexão de conteúdo, vamos dizer assim, ético, moral, tá? Relacionado a evangelho. Então, esse lado espiritual, inclusive, sou eu que trabalho com as crianças, né? Então, isso para mim é muito caro também. Agora, o que eu noto é que a intenção original do nosso querido Kardec era que essa espiritualidade fosse ancorada num pensamento filosófico e científico consistente, né? Tanto que quando ele fala assim de análise das mensagens mediúnicas que nos chegam, ele coloca dois critérios, né? O primeiro deles é a análise racional. O que é a análise racional para ele? É se tem coerência científica, né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista, sabe? E eu acho que se a gente tem isso junto, sabe? É bem esse movimento que você falou, sabe? É de a gente caminhar. Kardec define isso muito bem no início do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim, da aliança da ciência e da religião, né? Então, eu entendo que é isso, é uma espiritualidade racional, uma espiritualidade que seja coerente com o que a ciência está estudando, está descobrindo, está pesquisando, né? De tal modo que a gente não cultive essa fé cega que leva as pessoas ao fanatismo religioso. Porque o fanatismo religioso ele é problemático. É o fanatismo religioso que justifica a matança que está acontecendo agora em Gaza. É o fanatismo religioso que justifica a matança dos jovens pobres nas periferias pela polícia militar. É o fanatismo religioso que justifica tantas coisas horrorosas que a gente às vezes vê no mundo, que a gente fala assim, mas como, gente, né? É o fanatismo religioso que nos faz fechar os olhos para 160, que seja. Uma vez uma pessoa falou assim, só isso? Eu falei, nossa, né? Muito espírita esse pensamento, tá? De mães que morrem em procedimentos de aborto porque não tem com quem conversar, fazem aborto de maneira absolutamente brutal, dentro de casa, nos banheiros, escondida no fundo do quintal, tá? Porque a nossa religiosidade, nosso sentimento religioso, nos leva a considerar criminosas as mulheres, né? Que às vezes, obrigadas pelo seu marido, tá? Obrigadas pelo namorado, se submetem a um aborto, né? Ou provocam um aborto. Então, assim, uma coisa que era para a gente ser muito mais acolhedor, muito mais cuidadoso, muito mais respeitoso com essas mulheres, o sentimento religioso nos faz olhar para ela e dizer: você é uma criminosa, né? Você matou uma criança, sabe? A gente ouve acusações horrorosas, por quê? Fruto dessa religiosidade mal compreendida. Então, eu acho que isso que você disse é muito interessante, porque a proposta é essa mesmo, sabe? Que a gente viva a espiritualidade, viva a religiosidade, mas sem jamais abrir mão da fundamentação, sabe? Numa visão científica, numa visão racional, numa visão lógica, sabe? Porque para que a gente não se perca no fanatismo, sabe? Eu acho que é bem por aí. Nadir, você E eu está... queria, e eu queria que a Iracilda, mas o Wellington, desse um tempinho para algumas questões que foram colocadas no chat aqui, que são muito interessantes também. Posso falar? Pode sim, então ela fala e depois a gente puxa a do chat aí, pode ser? Pode falar, Nadir. Então, Elias, é o conhecimento que nos liberta, né? Mais ou menos é isso. Não deixando de confiar na espiritualidade, do conforto que a doutrina nos traz, mas não esquecer também da busca do conhecimento, não é isso? É o conhecimento que liberta, né? O próprio Jesus,
eu tenho muito a visão do Jesus filósofo, né? Então, ele mesmo nos trouxe, e a gente não via Jesus além do Pai Nosso que ele nos deixou para falar com Deus, né? Apresentar, né, como Deus, como filhos de Deus, ele era mais filósofo. Então, com conhecimento, a nossa moral, o conhecimento nos traz também a vida moral, né? A gente vai mudando, conforme a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai evoluindo, e sem perder a espiritualidade. O que a proposta é que a gente não entre no fanatismo, né? Saber separar a crença, o que a gente acredita, o Deus, né? Apresentado por Kardec para nós, é exatamente isso. É evitar o fanatismo que já existe no mundo, né, há séculos. Que ele não queria isso, né? Ele queria que a gente se aprofundasse no conhecimento e levasse conhecimento e pesquisa, e que o lado religioso, assim, não os rituais, na verdade, não o lado religioso que todos temos, né? Mas é mais ou menos isso, né? O que você está tentando também trazer é isso. Exatamente. O Emmanuel tem uma expressão, e eu não sei se é Chico ou Emmanuel, né? Mas vamos dizer assim, a dobradinha Chico e Emmanuel traz para nós uma expressão que eu acho linda, que é quando eles criam aquela metáfora das duas asas, né? Uma asa da sabedoria e a outra asa do amor. E que o nosso processo de ascensão espiritual se faz mediante o equilíbrio dessas duas dimensões, né? Então, eu acho que isso é perfeitamente aplicável nessa questão da espiritualidade, sabe? Nem só cientificidade, nem só uma visão espiritual dissociada dessa racionalidade que a ciência oferece. Eu acho que é esse equilíbrio, né, que você mesma falou. A gente usar essas duas coisas bem, né? Então, eu estava vendo, ainda essa semana, eu vi uma divulgação de um colega que postou num grupo, né, que eles vão fazer uma discussão sobre ideologia de gênero no Centro Espírita. Aí a primeira pergunta que me bateu foi assim, ó, eles vão fazer essa discussão a partir de que referência, né? Porque se ele está usando a expressão ideologia de gênero, já existe uma leve suspeita de que a discussão vai ser ideológica e não científica. Porque uma discussão científica não adotaria esse título jamais, né? Uma discussão científica ia discutir provavelmente questões de identidade de gênero, né? Gênero e sexualidade, mas quando o título vem ideologia de gênero, eu já vejo que a discussão não será científica, tá? Então é esse que eu acho que é o norteador, né? Que uma compreensão boa da obra de Kardec nos traz. Ele vai dizer assim, olha, pode discutir o que for, mas o enfoque deve ser fiel ao que a ciência tem de estudo hoje, né? Então, o que a gente não pode é falar... tem uma publicação no Instagram também muito interessante. Ele é um livro que se propõe a explicar as questões relacionadas à sexualidade, né? E o livro é psicografado. Aí, assim, a pergunta que eu me faço é a seguinte, será que um médium e um espírito têm condições de apresentar para nós um estudo sobre sexualidade que nós possamos tê-lo como conclusivo, sabe? Nem no campo da ciência a gente não considera isso possível. A gente pega a visão de vários cientistas, vários pesquisadores para compor o entendimento, né? Aí me vem um livro mediúnico, sabe? Que é um médium com um espírito se propondo a resolver a questão. Então, assim, eu acho que é esse tipo de equívoco, sabe? Que a gente tem que aprender a vigiar e não cometer, sabe? A gente entender que construção de conhecimento é uma construção humana, é o que Kardec fala. Tem o lado espiritual, mas tem o lado humano, que vai filtrar, que vai analisar, que vai ver a coerência. E aí, como diz lá o Erasto no Livro dos Médiuns, porque é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma teoria falsa, né?
Então, se a gente tem esse cuidado, a gente vai estar equilibrando esses dois lados, sabe, Nadir? A gente vai equilibrar a espiritualidade, conhecimento, né? Vai buscar a religiosidade, mas sem abrir mão da cientificidade, né? Então, a gente vai equilibrar esses dois lados e a gente tem como caminhar com segurança. Elias, você queria comentar ainda essa observação aqui? O Alfonso, né, e o Eli fez uma observação, e o Alfonso também, ele colocou que presenciou no final do ano passado um palestrante numa assistência espírita ser admoestado por ter feito um apontamento doutrinário durante uma breve palestra de consolo. A razão da censura foi que, numa palestra de consolo, é importante acolher ao assistido e não apresentar a doutrina. E aí eu acho que talvez vai na direção dessa penalização que você está fazendo aí, né? Para você comentar e a gente encerra em seguida. O Eli, se ele não estiver mais aqui no grupo, parece, não sei se ele está ali, a câmera dele está desativada, né? Aí, se ele não tiver, eu vou deixar para responder para ele depois que a gente tem outros momentos. Mas a do Alfonso, eu acho que é bem isso, sabe, Alfonso? Eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? De repente, criou-se a ideia de que apresentar o entendimento espírita para as pessoas não tem a ver com consolo. E às vezes é exatamente aí que a gente se equivoca. Eu vi, por exemplo, eu estava com uma visita aqui hoje em casa, que eu achei interessante, que ele estava dizendo assim, que uma pessoa lá no centro espírita que ele foi, a pessoa falou que aquelas pessoas que estão morrendo em Gaza é porque tem alguma dívida do passado que eles estão resgatando agora. Aí eu falei assim, olha, nada mais anti-espírita do que essa explicação. Né? Isso não tem o menor sentido à luz da doutrina espírita, esse tipo de afirmação. Mas como a pessoa é um médium, né, e está à frente de um centro espírita, ele se acha no direito de apresentar essa fala que, em momento algum, alguém vai ter jeito de questionar, porque não tem espaço para discussão. Né? E se a gente for pegar na obra de Kardec, está recheado de situações, de exemplos, onde Kardec mostra, sabe, que que nós aqui na Terra temos situações que são de expiação, sim, né? E temos situações que são provacionais, são circunstâncias da vida, nas quais a gente, inclusive, pode aprender, mesmo sendo situações absolutamente violentas contra nós, né? Então, assim, isso demonstra, sabe, um desconhecimento do espiritismo, da kardeciano, né? Da explicação kardeciana, e que as pessoas, e aí não tem nem espaço para discutir, né? Então, eu acho que essa observação sua é muito pertinente. Cada vez mais nós precisamos, sim, discutir doutrina espírita nos centros espíritas, sabe? Porque é essa doutrina que é consoladora, é esse entendimento que é consolador. As pessoas acham que são essas afirmações, muitas vezes estapafúrdias, partidas de médiuns que não questionam, sabe? Que acreditam em tudo que vem à mente deles, né? Sem nem saber de que espírito está vindo, sabe? Então, isso aí, ao invés de ser consolador, para algumas pessoas, inclusive, pode ser extremamente ofensivo, né? Mas é a realidade com a qual nós temos que lidar por enquanto. A gente tem que estar discutindo, tem que estar caminhando, porque o aprendizado ele se dá coletivamente. A gente não tem como suprimir etapas nesse aprendizado enquanto sociedade. Wellington, dê prosseguimento e encerra para nós, né? Então tá, tudo bem. Então a gente já está no nosso horário, não tá? Tá, né? Então, se ninguém mais tiver alguma colocação a acrescentar, a gente já vai encerrando por aqui, agradecendo a todos aí pela presença. Obrigado, Elias, pelo esclarecimento, viu? Valeu demais. Eu acho que a gente até avançou um pouco, né? Nós saiu da justificativa, já foi nos capítulos lá na frente. Já deu uma esclarecida já. Muito bom. Gostei demais. Gente, eu acho que é isso aí, né? Agradecemos a todos aí pela presença e na próxima segunda-feira estaremos aqui com o capítulo 1, né, Iracilda? A Introdução. introdução, né? Se porque possível, gente, já lê em casa, dá para a gente já adiantar o nosso bate-papo. E aí a gente traz as questões para a gente estar conversando aqui, tá bom? Alguém quer fazer a prece final ou a gente encerra por aqui?
que vocês acham? Tá desligado, dona Maria Lourdes? Seu microfone. Eu disse que acho que pode encerrar. Muitos já Então tá bom. saíram até, né? Isso. Certo. Então, gente, ó, um abraço no coração de cada um de vocês, Gratidão, tá? gente. Obrigada pela Muito participação. Até obrigado. Até semana na que próxima vem. segunda. Muito Ok? bom. Um abraço, gente. Adorei. Obrigado a vocês pela Valeu, um oportunidade. abraço, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Obrigada, Elisa. Boa noite Obrigada a todos. Muito todos. Foi obrigada. ótima. Até para a semana. Muito bom. Obrigada. Boa semana. Boa semana, gente. Até Boa sexta para semana. alguns. Até sexta, é verdade. Uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Wellington, espera um pouquinho.